Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de gestão de sala de aula, quais são as principais técnicas que nós temos no dia a dia. Vamos falar um pouquinho do livro do Lemov também. Já estamos na nossa reunião 7. O tempo está passando rápido nesse finalzinho de ano, não está dando tempo para nem ver ele passar, de tão rápido que está, né? Não sei se vocês já conheceram o livro do Lemov. Na formação ele estava ali para nós vermos as técnicas dele. Boa noite, Marcel. Professora, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou bem, obrigado. Então, tá bom. Marcel, você entrou com o seu e-mail fora do arroba Ai, escola. isso sempre acontece. Eu vou Não, tentar capaz, não tem problema não. É só acessar novamente com o arroba escola. Não é o acesso, eu não sei por que que ele muda, eu não sei explicar. Acho que é o que você mais utiliza, de certo, no aparelho é esse, Ah, pode ser. que daí ele Sim, já pode vai ser. puxando automático. Tá bom, eu já entro outra vez. Sim, tranquilo. E vocês já viram, pessoal, o livro do Lemove, que é aquele aula nota 10. Eu vou disponibilizar. Ele está ali na nossa biblioteca do Cleson. Ele já está disponível para quem quiser dar uma lida nele, dar uma olhada. Ele tem várias técnicas de gestão de sala de aula, tem várias ideias assim para uma aula engajadora, tem várias questões assim práticas que nós podemos estar ali aliando ao nosso dia a dia, sempre ali discorrendo sobre o tema, que é sempre bom a gente estar se aprimorando, né? Então, o aula nota 10 ali do Limov, do Doug Limov, ele traz várias técnicas ali de gestão que são importantes. Hoje o nosso encontro vai ser voltado para essas técnicas de gestão de sala de aula. Até nós vamos ter uma atividade ali que vai ser voltada para o planejamento com uma dessas técnicas. Uma ideia ali de uma aula com uma dessas técnicas. Agora o Marcel já voltou com a arroba escola. Vamos aguardar os demais colegas entrarem. Essas técnicas que o Limov traz no livro ali, elas buscam ali o desenvolvimento cognitivo do aluno, buscam aprimorar ali habilidades de aprendizagem dele e até buscam ali organizar, auxiliar nós, educadores, a organizarmos o tempo ali em sala de aula ali. Então, nós vamos ver hoje no encontro 7 técnicas de gestão de sala de aula, voltadas ali, sempre dando uma olhadinha no livro Aula Nota 10 do Doug Limov. Ele sempre trabalha ali essa questão da criatividade nas produções da aula, como que nós podemos estar aliando a criatividade à nossa realidade ali em questão, ao nosso espaço de sala de aula. Então, nós buscamos desenvolver um objetivo em comum, que é o nosso resultado, né? Que é a aprendizagem. Então, para chegar na aprendizagem, tem vários métodos que nós buscamos. E como nós somos professores, mediadores do conhecimento, né? Nós podemos ali estar trabalhando com essas técnicas do Limov. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Então, o nosso tema hoje vai ser técnicas de gestão de sala de aula. Os nossos combinados ali da câmera aberta,
das interações, das atividades, sempre esclarecer as dúvidas ali, estar trabalhando quanto a isso. A câmera aberta ali, ele traz um questionamento do eu olho o outro me olha, do Silva. Ele traz ali também, que eu comentei com vocês já nos outros encontros, da frequência que ela está confirmada por meio da participação com a câmera aberta, conforme previsto no manual. Então, ele sempre está vindo o relatório aqui para nós, já prontinho, preenchidinho, o tempo de vídeo de vocês. Aqui é a nossa reunião, são técnicas de gestão de sala de aula. Ele é um assunto bem longo, então nós vamos dividir esse assunto em 2 reuniões. Então, hoje é a primeira de técnicas de gestão de sala de aula, a reunião 7. A nossa agendinha de hoje, ela tem nossa jornada, os objetivos e o acolhimento em 10 minutinhos, um início de conversa de 5 minutinhos, alguns conceitos importantes de 20 minutos e uma em ação de 25 minutos, uma socialização de 15 e para concluir e saiba mais, são 5 minutinhos. Aqui nós temos os nossos objetivos. Então, para que nós estejamos ali aproveitando esse momento, nós temos hoje a reflexão da aprendizagem dos jovens e adultos. Nós vamos voltar esse encontro para as metodologias ativas, o atendimento educacional especializado, ali como que nós podemos otimizar as ações, os conhecimentos para atingir os objetivos das nossas aulas. E vamos conhecer algumas técnicas de gestão de sala de aula, refletir sobre como que elas podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem na EJA. Então, sempre considerando ali cada contexto escolar e a sua especificidade, que muitas vezes eu tenho uma técnica que realmente ela é boa, porém, ela não se aplica ali à minha realidade, à minha sala de aula. Então, nós vamos ver quanto a essas especificidades. Aqui no nosso acolhimento, nós iniciamos com uma reflexãozinha com o nosso querido professor Karnal ali, a postura do professor em sala de aula. Eu vou colocar aqui para vocês. Tradicionalmente, quando nós nos formamos nas licenciaturas, a gente era educado para estimular o que a educação buscava no passado, que era a ordem. A ordem é importante, o silêncio de uma turma é importante, a ordem pode ser constitutiva de um saber. Porém, um professor aprende que às vezes existe um caos criativo, que alunos andando pela sala, procurando algo pelo pátio, que indo e voltando de uma biblioteca, podem estabelecer uma ponte para o conhecimento. Conviver um pouco com essa agitação é também parte do magistério. Quem é muito neurastênico com barulho, quem não tolera conversa, quem se encolhe diante de gritos, deve procurar uma outra função. Porque trabalhar com jovens é trabalhar com essa instabilidade permanente. Um professor é, acima de tudo, alguém que tenha resiliência para poder fazer uma chamada do início ao fim, interrompendo 10 vezes, pedindo silêncio e voltando, e tentando mais uma vez fazer aquilo funcionar. Bem, em primeiro lugar, o aluno difícil é o aluno que precisa de mim. O médico só existe porque há doentes. O professor só existe porque há alunos difíceis. O aluno muito fácil, que estuda muito, é autônomo e traz todas as tarefas realizadas, não necessita de um professor, ele tem energia própria. É o aluno difícil lá no fundo da sala, sentado de forma displicente, com cara de nojo diante da matéria. É esse que me convida a ser um ser humano melhor, um desafio maior. É esse que precisa de mim desesperadamente. Todo aluno difícil é um convite à minha qualidade, é um convite à minha profissão, um convite ao juramento que eu fiz no momento da minha formatura, de me dedicar à área e de ser um professor. Então, o primeiro conselho é ter muita atenção com o aluno difícil.
O segundo é que há momentos melhores e piores, mas eu tenho que ter presente quais são os meus valores, o que eu desejo de fato fazer, porque se eu não tiver rumo, é difícil que a turma vá ter rumo. É sempre importante que a sala de aula tenha pelo menos um adulto, e é muito interessante que esse adulto seja o professor. É muito importante lembrar que o magistério é uma função humana e, como toda função que lida com seres humanos, não existe uma fórmula. A aula que você deu no 6º ano hoje, no 6º ano de amanhã pode não funcionar. A técnica que foi um sucesso no 1º ano do ensino médio pode não funcionar à tarde, a mesma matéria, para a mesma escola. Por isso que ser professor é reinventar, sem muitas fórmulas definidas, recriar-se, matando um leão por dia, produzindo uma atividade nova, e este ato de recriação impede que a gente entre em monotonia, fazer as coisas com muita dedicação, e a aula é seu instrumento universal de transformação de uma sociedade. Sou Leandro Carnal, sou professor, você que é professor, vista essa camisa. Então, o Leandro Carnal nos fez ali uma reflexão que nos leva ali a pensar na gestão da sala de aula, que a aula que deu certo aqui nessa turma, a mesma turma ali do dia seguinte pode não dar certo, né? Então, a aula que deu certo no 6º A, amanhã no 6º B pode não dar, né? Então, ele nos traz essa reflexão da gestão de sala de aula, da adaptação quanto à especificidade das turmas, e é algo que cabe muito bem ao nosso cotidiano, né, como educadores. Gostaria de dar uma boa noite para o pessoal que chegou ali, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos ali debatendo um pouquinho do tema gestão de sala de aula. E aqui nós trazemos 2 questionamentos principais. Aqui o professor Leandro Carnal ele fala um pouquinho sobre o caos produtivo, sobre agitação, sobre trabalhar com jovens, que é trabalhar com essa instabilidade permanente. Então ele fala ali daquele aluno difícil, que é aquele aluno que precisa da gente, de nós, professores, e essa questão ali do ser professor, né? Como ele citou, deu o exemplo do médico, que não teríamos médicos se não houvessem doentes, então é o nosso aluno difícil que faz ali a nossa profissão ser notada, ser percebida, que nós conseguimos fazer a diferença na vida dele, desse aluno ali difícil. E aqui ele nos traz uma questão: quais técnicas você já utilizou para fazer a gestão da sala de aula? E entre esses momentos de ordem e de caos produtivo em sala de aula, quem que gostaria de comentar? Quais técnicas vocês utilizaram nesses momentos de caos produtivo, nos momentos de ordem? Quem que gostaria de comentar? Oi, tá ouvindo, pô? Belmiro? Tá ouvindo? Dá pra ouvir aí? Dá pra ouvir? Tá bem baixinho, Belmiro. E agora? Dá pra ouvir? Sim, agora tá bom. Tá, ok. Então, a técnica específica, né, que a gente conseguiu dar e transformar. Às vezes, quando não dá certo a aula do festival, CPD, eu tenho que sempre voltar para as aulas ativas. Deixo ele como o protagonista. Aí, como minha aula, eu consigo fazer a prática com eles, até mesmo da noite com o pessoal da EJA também. Eu consigo pegar
um papel, alguma coisa, eu consigo recriar uma situação para ele conseguir fazer em sala de aula. Eu sei que não é fácil, às vezes não dá certo, às vezes tem que recorrer a um vídeo, uma videoaula, até mesmo porque o plano A não deu certo, então a gente vai tentar acessar outro jeito que eles consigam trabalhar em grupo também, botando para a criança, separar a sala em equipes, debater algum tema importante, uma brincadeira, e à noite consigo também fazer, trabalhar em equipe, mas falar de um tema que está aí em debate, como um cigarro eletrônico, o que ele acha disso, eu consigo tirar muitos aproveitam. Às vezes a aula que a gente planeja não dá certo, mas a gente se adapta à situação e sempre tem uma caixinha de informação para te colocar em prática. Isso, eu acho. Mas é exatamente essa ideia mesmo, meu amigo. Essa mudança que a gente faz nas aulas ali, sempre adaptando à especificidade da turma. Às vezes ela não responde como a gente quer e nós buscamos uma maneira diferente ali. O Marcel gostaria de contribuir. Marcel? Sim, professora, eu acho que, por exemplo, eu tive um sexto ano muito difícil em Florianópolis, onde eu morei, e daí eu percebi que tinha que arrumar atividade para eles fazerem, entendeu? Não é você dar aula, é eles fazerem alguma coisa durante a aula. E hoje eu percebi a mesma coisa aqui em Guaraqueçaba. Eu percebi num primeiro ano do ensino médio bem difícil, eles são difíceis, é uma turma bem difícil. E daí, assim, atividade, fazer eles escreverem, fazer eles lerem, fazê-los ir para a internet, tem que dar atividade. Você não é aquela aula que você vai dar aula, entendeu? Não dá. Você tem que arrumar atividade para eles. Uma técnica específica, eu não sei, a gente usa tantas, né? Eu acho que é mais assim, como que se lida com a situação. E às vezes existem, eu confesso que, por exemplo, você entra numa sala, às vezes, que normalmente não é uma sala agitada, mas naquele dia, por algum motivo, eles estão agitados. Sim. Nesse caso, eu acho bem mais difícil, eu confesso que já perdi para eles algumas vezes. Não que eu me entreguei, mas eu saía nocaute da sala. Então, eu acho que são duas situações. Se você já espera que é uma turma difícil, eu acho melhor se preparar, arrume alguma atividade para eles fazerem. Só que o problema daí é a gente ter tempo para planejar tudo isso. Quem dá aula em 20 turmas, se tiver umas 5 diferentes, vai ter difíceis, né? Vai ter que fazer um planejamento para cada uma. A gente precisaria de mais tempo e uma carga horária menor, eu acredito. Obrigado, professor. Mas é exatamente isso, Marcel. Às vezes eles estão muito agitados, né? E tem que ir incluindo atividades, até conseguirmos baixar ali esses hormônios deles que eles estão muito agitados. Isso faz parte, né? Ainda mais eles que estão ali, são jovens, né? Então eles estão nessa idade produtiva deles. E nós temos que ir nos adaptando a eles. A Lucinéia gostaria de contribuir, Lucinéia? Sim, vou contar uma historinha. Ai, que bom. Hoje eu preparei uma aula, né, para o 8º ano, a parte da tarde. E, né, eles são barulhentos, mas assim, não são tantos. Cheguei, a sala estava incontrolável, gente, não sei, tava bicho da goiaba lá. E eu tentei, queria dar uma materinha nova, tal, não conseguia. Aí descobri, uma aluna nova, bonita, e os meninos chalerando a menina e disputando território, entendeu? Sabe aquele negócio de disputar território? Sim. Gente, eu tive que ter plano B de tudo quanto é jeito. Eu tinha preparado minha aula calminha, eu tive que dar alguns exercícios e fazer para o plano B uma prova surpresa. Entendeu? Ah, aquele balde de água fria. Oh, professor, mas eu não sei a matéria. Não, agora você vai saber. Pronto.
Lógico, né, que não vai prejudicar ninguém, né? Sim. Mas para eles se acalmarem, foi o plano B que eu achei. Então, a gente muda de técnica toda hora, dependendo do ambiente que a gente está, né? Então, hoje foi esse plano B meu. A técnica que eu usei foi uma prova surpresa ali, porque não tinha condições. A disputa pelo território estava imensa. Exatamente. Mas é engraçado, né? Eles com essa energia toda, né? E chegou uma aluna nova, muda tudo, né? Vira um caos. Então, resumindo, né? Então, aula pronta não funciona. Não, Você tem que chegar e examinar o território, como que está o dia, né? E naquela hora você vai aplicar a sua técnica, porque senão você não consegue dar aula. exatamente. Mas é isso aí. A Zilda gostaria de contribuir, Zilda? Sim, eu só queria colocar que na nossa disciplina, como é a educação física, a gente ainda tem uma vantagem, né? Porque se vocês não participarem adequadamente da parte teórica, na sala e tal, a gente corta a prática, né? E isso para eles é tortura, né? Principalmente para os sextos anos aí, né? Os sétimos, né? Que eles são doentes para ir para a quadra. Então, ainda a gente tem essa vantagem, mas às vezes eu me pergunto o que um professor que tem lá suas 5 aulas de português, matemática, vão fazer, né? Porque haja... Oi, amor. Haja força para os professores. Seria isso. Sim, obrigada, Zilda. Ó, já casou com a matéria do Belmiro ali. O Belmiro gostaria de complementar, Belmiro? Ah, sim, com certeza. Zilda, não sei você, mas no meu caso, os alunos do sexto ano, eles são bem mais tranquilos, na verdade. E o aluno do ensino médio, para mim, são bem... Eu não sei o que acontece no ensino médio regular, eles são muito indisciplinados, é muito complicado. A primeira aula que eu tive que chegar na sala de aula e ver, falei, meu Deus, onde é que eu tô? E aí, na segunda aula, já foi fazendo atividade já, escrita. Fazendo atividade escrita até hoje, só funciona com atividade escrita, não funciona com nenhum tipo de aula diferente para eles. Por exemplo, a parte escrita tudo bem, mas daí tinha que fazer uma outra modalidade de atividade. Eu propus que ele fizesse um tema sobre saúde, e aí funcionou. Eles fizeram um vídeo lá direitinho, uma metodologia ativa, deu certo, mas foi com muita persistência, com muita resistência para fazer, né? Valer um ponto e tal. Assim fez, mas geralmente já vou planejado uma atividade escrita para eles fazer, para depois ter aula teórica, aula prática. Se não for assim, não funciona não. Eu senti muita dificuldade no ensino médio. O médio, para mim, ensino regular, os alunos são bem complicados. Mas eu também compartilho dessa sofrência sua aí, Belmiro. Eu me identifico mais com os sextos anos ali, que eles estão ainda naquele processo de mudança ali do municipal, né? Eles vêm ali com uma certa inocência e eles têm aquela doçura ainda de amor ao professor ali, e eles têm essa questão ainda. O ensino médio eles já são mais maduros, já querem só namorar ali, e assim vai, né? Daí eles já têm mais uma certa resistência ali às regras da escola, tudo, eles já não gostam do uniforme, eles já não são como os pequenos, né? Com relação do sexto até o nono ano é bem tranquilo, mas o ensino médio, aí já complica, bem disciplinados. Uma bem complicada de se lidar, no meu caso. Mesmo sendo educação física, imagine, curso de educação física, os alunos não gostar da aula. Fico pensando, meu Deus, esse aluno não quer fazer nada, o aluno não quer praticar o esporte, o aluno não quer nada, tipo, adaptar um jogo de videogame, nada, nada tá bom. A única coisa que eles gostam assim é o vôlei, dá pra colocar vôlei, mas toda aula prática vai ser vôlei, eu falo para eles, não, tem que fazer outra coisa.
Só bullying não. Exatamente, eles têm essa questão até o ensino médio eles não têm interesse na aula prática, né? Um tipo essa questão do ensino médio eles não perderam já esse trabalho em equipe, essa disposição para ir para a quadra, né? Zilda? Então, eu gostaria de colocar aqui uma experiência, que, trabalhando com os adultos aí no CBEJA aqui nosso, eu vivenciei uma prática diferenciada quando eu levei eles para jogar bolão, boliche, a gente marcava as nossas aulas fora da escola, porque lá nós não temos espaço físico. E bem próximo tem o Lago Municipal, então a gente marcava de fazer caminhada, trabalhava mais nesse sentido, e eles aderiam. Aquele que estava muito cansado, que não queria, eu levava os jogos, eles ficavam nas mesinhas jogando, aí tinha aquelas academias de terceira idade. Então, assim, eu sentia que eu precisava propor para eles algo que fosse, assim, um desestresse, sabe? E eles aceitaram muito bem. Então, toda semana eles já vinham com aquela empolgação. O que vai ser hoje, professora? O que nós vamos fazer? De vez em quando eu falava, ó, venham tal dia com uma roupa apropriada que nós vamos alongar. Aí eu dava um alongamento na sala, um relaxamento, e eu senti que com isso eu conquistei eles, sabe? Para a parte prática, de uma forma bem tranquila, sem impor nada. Eles vinham assim. Tinha uma senhora que ela tinha o esposo, até o esposo vinha fazer aula. Nos dias que a gente ia fazer atividade de caminhada, o dia que a gente foi jogar boliche. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Eu queria colocar para vocês. Mas eu gostei dessa ideia, Zilda, desse ir além, né, do espaço ali que a escola ali tem, né? E daí é bom que até o esposo ali participou, tudo, então rendeu bastante ali. Belmira? E de novo. Zilda, os alunos do CBEJA, graças a Deus, são uns alunos maravilhosos, eu não tenho o que falar. Um aluno que realmente quer aprender, os alunos que não têm muita experiência com jogos, saúde, a gente consegue fazer uma boa aula prática e teórica, tanto na teórica quanto na prática. Eles amam o conteúdo, eles querem aprender, eles querem realmente se informar sobre a saúde deles, tal, a importância de ter uma boa alimentação, a importância do exercício físico. Então, todos os aspectos também dos jogos de tabuleiro, a gente tem uma quadra lá muito grande para fazer vários tipos de jogos, vôlei, handebol, toda proposta de jogo que eu faço com eles, eles amam e gostam muito. Agora, ensino médio regular, não, é diferente. Nada que você faz gosta. Tá ruim, não presta, tá ruim. Ah, professor, não tô afim. Ah, professor, eu tô naquele dia. Professor, tô com dor de cabeça. Então, várias e várias situações que a gente tem que lidar com o ensino regular. Tentar conquistar esse público aí, cada dia mais está complicado. São jovens indisciplinados, são jovens que não sei mais o que fazer. A gente vai estar na sala de aula, a gente tenta colocar algo diferente, e eles não gostam, né? Não gostam de nada. Eu ensino no CB já para mim são muito gratificantes dar aula para eles. É empolgante você trocar ideias com eles, colocar em prática. É a melhor idade de trabalhar. Para mim, é a melhor escola de trabalhar a cerveja. Cledi, gostaria de contribuir, Cledi? Deixa eu ligar a câmera aqui. Bem, deixa eu ligar a câmera. Eu fechei a câmera porque estava cheio de gente aqui. Fico curioso. Bem, gente, eu falei para vocês que quando eu comecei esse curso é porque eu estava meio desesperada, né? Que há muitos anos eu não tinha EJA. E eu me desespero, principalmente, me desespero muito com essa nova, essa regra que tem agora, que o aluno está fora da faixa etária, vai compulsoriamente para a EJA. Então, eu tenho muito problema numa turma que os alunos não queriam ir para a EJA. Mas a escola mandou. Então, ontem mesmo eu fiz uma atividade bem interessante, que eu estou trabalhando consciência negra com meus alunos. Aí eu
trouxe textos bem legais. Falei, vamos todo mundo trabalhar em grupo. Tem 5 desses que foram mandados compulsoriamente. Por que vocês não participam? Eu só fico no celular ou dormindo. De verdade. São 5 fileiras, cada uma tem, na última fila tem um que dorme. Das 7 horas até as 11 horas da noite, se for o caso, ele dorme, ou fica no celular todo esse momento, eles não abrem o caderno nem nada. E a gente faz malabarismo, faz de tudo. Já foi chamado pai, já foi chamado de direção, já foram para supervisão, enfim. O meu RC é uma beleza, todo dia eu coloco, não fez nada, não fez nada, não fez nada, dormiu. Não há nada que a gente faça que anime essas pessoas. Aí eu fico vendo o Karnal falando isso, né? Queria colocar ele nessa minha sala para ele ver o que ele ia fazer para motivar aquela molecada. Que eu só falta fazer malabarismo em sala de aula e não tem jeito, que dê jeito. Agora os mais velhinhos, se você mandar eles plantar bananeira, eles fazem. Tudo para eles é novo, tudo para eles é empolgante. Então eu estava ali com 8 alunos em círculo, trabalhando naquelas carteiras aqui em caixa, trabalhando coisa mais linda do mundo. E os 5 pesos mortos lá no fundo. E eu falei, gente, por que vocês vêm para a escola? Aí eu falei, quer saber, prof? Vou falar. Porque eu tô aqui, porque senão eu vou preso, porque a polícia mandou ficar aqui. Eu tô aqui por ordem judicial. Se eu não vir para a escola, eu vou para cadeia, então é melhor vir para cá. E os outros 4 de vocês. Porque a mãe mandou. Porque o pai mandou. E sim, mas vocês aí ficam aí 5 aulas sem fazer nada. Olha, a gente vem porque os pais mandam. Mas o fato deles mandar não quer dizer nada. Não quer dizer que a gente tem obrigação de fazer qualquer coisa. A gente vem porque tem que vir. Mas nós não vamos fazer nada. Simples assim. Eu falei, então tá bom. Pode voltar a dormir e continuar trabalhando. É essa a realidade agora que a gente está enfrentando na EJA, ao menos aqui na minha cidade. Então, a EJA não é mais uma coisa para quem quer, Belmiro. Tem muita gente que está socada aí na EJA, contra a vontade. E você trabalhar com aluno que está contra a vontade, que não quer, o Karnal pode vir e falar com um monte de coisa, mas na prática não funciona. E isso me angustia tanto, gente. Angustia mesmo. É isso. E eu tô torcendo para que vocês me ajudem. O que eu faço com os meus pesos mortos? O que eu faço? Mas eles estão ali por uma imposição, né? Já traz essa questão, né? Eles estão obrigados, daí eles já não querem participar. E esse é um reflexo que tem nas salas de aula hoje, né? Marcial? Não, eu queria falar uma coisa que é o seguinte, eu não quis falar antes para não parecer antipático, mas já que eu sou antipático, eu vou falar. A gente tem que ser a gente, Marcelo. Eu sou. Não, eu estou brincando, é que é assim, ó, o Karnal, para mim, eu chamo de stand-up da educação. Ele sabe fazer palestra, ele sabe fazer piada, mas eu acho que a professora tem razão. Joga ele no 6º ano, depois a gente conversa, né? Então, é assim, só que eu ouvi na aula passada, e ele não é muito original, não. Eu digo para os alunos na sala de aula assim, ó, vocês conhecem a parábola das 100 ovelhas, da ovelha perdida? Então, eu concordo com Jesus, eu não estou... Quem estuda tira 10 não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda é aquele que não consegue. Então, eu falo isso, a gente vai atrás, a gente acaba dando mais atenção para o pior aluno, o melhor aluno é meio esquecido até, às vezes. Mas eu escutei na aula passada, não deu tempo de falar, eu escutei 3 depoimentos, um da professora Yolanda, que falou que copiava a redação do menino manualmente, a outra professora que falou, eu fui fazer pós-graduação para entender, para poder trabalhar. Desculpa, professora, não lembro o nome da professora que falou. E tem aquela professora, que é uma senhora, que também deu um depoimento, que eu pensei assim, ó, nesses momentos, esses são professores. Tipo, é nesse momento que a gente mostra quem é professor e quem não é. Professor não desiste nunca. Então, a professora que acabou de falar, eu também tenho aluno que dorme e que fica no celular a aula inteira.
E eu não sei o que fazer, eu já tentei de tudo. Só que uma vez uma ex-aluna me encontrou, falou que lembrava de mim, que gostava muito da minha aula. Eu falei, pô, mas você vivia com o celular na mão e não prestava nada de atenção? Ela falou para mim, mas você nunca desistiu. Então, eu acho que essa profissão é difícil, cara. Essa geração, não por culpa deles, na minha opinião, é com o que eles foram alimentados. O que deram para eles escutar, qual música, o que deram para eles na internet, na televisão. A gente, não eu e vocês, mas a gente criou uma geração de adolescentes muito difíceis de lidar. E tem um problema, eles não querem aprender aquilo. Eu pergunto na sala, isso aqui fala a verdade, isso aqui interessa para vocês? Eles falam, não, professor, se dependesse de mim, isso daí, qual é a minha função? Eu tenho que tentar convencê-los de que é importante. Eu acho que é isso. E eu não tenho fórmula, gente, eu não consigo. E confesso que fracassei várias vezes. Só que eu vou morrer tentando, entenderam? Eu acho que o negócio é esse, é não desistir. Inventa, dá um jeito, faz malabarismo, dança na sala, sei lá, faz alguma coisa. Mas o professor, eu acho que uma característica da nossa profissão, e por isso eu agradeço o depoimento das 3 professoras, que eu me senti orgulhoso de ser colega de vocês, é a gente não desistir, gente, é isso. Mas é essa a ideia, Marcelo. Na verdade, às vezes a gente pensa que está falhando, mas veja o caso da aluna que falou com você depois de um tempo e diz que você marcou ali parte da vida dela. Às vezes você pensa que não está dando certo, mas lá na frente você vai ver que estava dando certo, né? Porque pelo simples fato de você não desistir. E é isso que nós, professores, fazemos diariamente, não desistimos deles. E continuamos sempre ali tentando. A Sônia gostaria de contribuir, Sônia? Eu quero dizer assim que eu também tenho uma turma assim bem complicada, que eu acho que tem tudo a ver com o que já os colegas aí falaram. Eles estão indo, né, não seja assim pela questão de obrigação mesmo, né, alguns por questão do conselho tutelar, outros porque recebem Bolsa Família, e se tiver falta, acabam perdendo, a mãe perde nessa questão da Bolsa Família. Esses dias eu perguntei, mas por que vocês vêm também para aula, né? Porque não queriam fazer nada, só o tempo todo no celular. E a gente, né, a diretora vai, conversa, pede, guarde o celular. Ah, não, tá bom. Ela vira as costas, eles pegam o celular novamente, já foi chamado o conselho tutelar, já foi conversado, já foi feita reunião e não tem o que faça. Eles não querem, na verdade, eles não querem estudar. Aí eles falam que eles vão pelo lanche da tarde, né? Porque até a escola assim capricha nessa questão do lanche, faz sempre assim, que nem ela diz, já que é o que eles gostam, vamos sempre caprichar. Então ela faz sempre um lanche bem gostoso para eles, e eles falam, a gente vem pelo lanche, né? A gente vem para comer mesmo, e a gente vem para socializar, para conversar entre nós. Então é isso, eles não estão a fim de estudar. E esses dias eu me desgastei um monte, eu queria passar um conteúdo, né, que eu achava que seria interessante, preparei tudo, assim, levei, assim, um tempão preparando e levando atividade, e chegou na hora, assim, só me deu dor de cabeça, porque eles não me deixaram falar, eles falavam junto comigo, eles riam do que eu estava falando, eles levavam, qualquer palavra que eu falasse, assim, eles levavam para o lado, assim, da malícia, então, assim, eles desvirtuavam o que eu falava, na verdade. E aí eu acabei, assim, estressando né, e parti para assim, uma outra estratégia. No outro dia eu cheguei com a cara amarrada e já lancei atividade e já falei para eles, não vou explicar, tá aqui, vocês vão ter que ler e vão ter que fazer sozinhos, lendo, e se tiver dúvida, venham me perguntar. Aí eles se preocuparam, não, mas o que é para fazer? A professora fala. Aí eles começaram, naquele dia, eles assim, fizeram sozinho a atividade,
eu dei o tempo, se não entregar vão ficar com 0, e aí vocês vão ficar mais um ano aqui, e se é isso que vocês querem, né? E já que vocês vêm só para comer mesmo, então não precisa vocês se esforçarem. E aquele dia eles fizeram a atividade, e a partir daquele dia eles estão pelo menos fazendo as atividades agora. Eles não estão assim me deixando falar muito. Eu tenho assim na entrada ali 15 minutos que eu consigo a atenção deles para falar alguma coisa e para explicar a atividade. Mas se eu começar a querer falar muito e explicar muita coisa para eles, eles já se desinteressam. Eu tenho que é como se fosse uma turma assim de 3 anos de idade, que você consegue prender a atenção deles ali por 15 minutos no máximo, né? Então assim é bem complicado, e eu acredito que os jovens de hoje, né? Esses alunos, que a maioria que eu tenho são esses que as escolas não deram conta, sabe? No regular não conseguiu ir, não deu conta, e está todo se concentrado nessa mesma sala. E são praticamente 20 alunos nesse naipe, né? Nesse estilo. Então é bem complicado. Às vezes eles precisam desse choque de realidade, né, Sônia? Dessa questão de você pegar e dar esse choque de realidade neles para eles irem procurando, buscando conhecimento, já que estando ali disponível para eles não é o suficiente, né? Então eles têm que buscar, têm que ir atrás, né? A Cledi gostaria de complementar, Cledi? O som acho que não está ligado. A realidade da Sônia é bem parecida com a minha, apesar de ser menos aluno. Mas, enfim, uma coisa que também a gente pensa, né? A gente aqui, com esse negócio de metodologias ativas, a gente tem tanta coisa legal que pode ser feita. E o que me deixa, assim, triste mesmo, é que na EJA não funciona. Na EJA é encher o quadro. É você ser o mais tradicional possível. Encher o quadro, tipo, vencer eles no cansaço. E aí, e a qualidade do nosso trabalho fica onde? E essa necessidade que eu tenho de inovar, de fazer coisa diferente, eu tenho que simplesmente arquivar. Então, é desmotivador isso. A gente só ir para a escola para encher de tarefa, ou faz, ou você está com 0. Então, poda muito a nossa criatividade, o prazer de trabalhar, né, gente? Porque é assim que funciona aqui, ao menos na minha escola. É matar no cansaço, é encher o quadro. E aí, não vejo muito sentido nisso. É verdade, Cleide. E eu, assim, esse meu lado criativo, esse meu lado, assim, de vamos, assim, pôr a mão na massa, assim, junto com os alunos, eu faço com o 6º e 7º ano, que eu amo, e eles são, assim, adoráveis, eles são todos delicados, são crianças, assim, gentis, sabe? Eles querem fazer, eles querem novidade, eles participam, então eu deixo essa assim, essa parte, assim, para trabalhar com eles, porque com o EJA mesmo tem que ser, assim, bem tradicional para a gente conseguir, pelo menos que eles fiquem em sala, porque a turma que eu tenho, eles levantam a hora que eles querem, eles saem para o banheiro a hora que eles querem, eles não pedem licença, eles vão e voltam a hora que querem, então é bem complicado. Vemos essa questão, né? Temos esses alunos mais jovens ali, acolhidos nas turmas do EJA, que às vezes o desinteresse deles é notável, né? Mas nós estamos aqui como professores e vamos ali seguindo sem desistir, né? Porque nós precisamos ali estar ali para quando eles tiverem esse interesse, né? Essa vontade ali de estar aprendendo realmente, né? Que às vezes não é o momento, mas vamos estar ali seguindo, né? Firmes e fortes. Aqui traz um início de conversa, de gestão, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, uma equipe, um ambiente e o tempo, claro, a sala de aula, né? Então, nós temos uma pergunta. O que é essencial para que o professor consiga fazer uma boa gestão de aula? Então, o que seria essencial? O domínio de conteúdo. O segundo, usar metodologias que engajem os estudantes. O terceiro, conhecer e saber utilizar as técnicas de gestão de sala de aula. Ou o quarto, todas as alternativas acima.
Agora, eu gostaria que vocês colocassem no chat aqui o número da opção que vocês acham que se enquadra para uma gestão de sala de aula. Porque ali o pessoal escolheu, na grande maioria, todas as alternativas acima, né? Que é o domínio do conteúdo, utilizar metodologias que engajem e também conhecer e saber utilizar as técnicas de gestão de sala de aula. Foi o que o pessoal mais citou ali acima. Agora, das técnicas de gestão, toda escola tem esse livro aqui, Aula Nota 10, do Lemove, que foi trabalhado até no início ali do ano letivo, foi trabalhado ele. Então, esse livro ele tem exemplos de táticas eficientes ali, de práticas, que ajudam a engajar os estudantes. Ali ele volta à questão da importância do poder transformador do professor, que muitas vezes levam nós como exemplos para a vida deles. Essa questão aqui esse livro é muito bom, ele tem em todos os colégios. Quem puder ali estar lendo ele, estar se aprofundando no conceito, ele tem nos colégios e temos também na nossa biblioteca do Classroom. O livro Aula Nota 10 ele tem algumas reflexões. Ali nós temos tudo em uma escola, inclusive o uso do tempo, deve estar a serviço do aprendizado do aluno. Cada minuto perdido é um minuto a menos de aprendizagem. As técnicas estão voltadas para promover o desenvolvimento cognitivo, aprimorar habilidades e aprendizagem, e até mesmo nos ajudar a organizar, aproveitar o tempo. A criatividade do professor se faz no exercício das práticas que organizam o tempo e o espaço da sala de aula. Então, nós temos alguns tópicos, né, importantes do livro. E a questão principal, por que nós estamos refletindo hoje, discutindo sobre essas técnicas de gestão de aula? Porque são procedimentos que devem ali um ponto de atenção para nós diário, para que nós possamos ter um resultado adequado na questão da gestão da sala de aula, que é o nosso tema principal. Então, se nós usamos tecnologia, se nós usamos arte ou qualquer outro meio ali, nós precisamos que chegue ali uma certa meta, o nosso aprendizado. E considerando o professor como mediador do conhecimento, que é um dos nossos papéis hoje, mediarmos o conhecimento, nós temos as técnicas que o Lemove traz ali no livro dele, que podem estar ali promovendo o engajamento dos estudantes da EJA, a fim de melhorar o ensino e a aprendizagem. Aqui nós temos algumas técnicas, dentre as 49 que ele cita no livro, essas são as citadas como mais importantes. As específicas, o mostre-me, pergunta surpresa, todo mundo escreve, virem e conversem. As essenciais, faça agora, dê nome às etapas, bate e rebate, quadro papel, controle o jogo, a arte da frase, circule, mais uma vez, a discussão, muda o ritmo, trabalhe com o relógio. Nós vamos estar vendo todas elas aqui na sequência já, pessoal. Então, a técnica da pergunta surpresa, o que é? Essa técnica busca a interação dos alunos para chamar mesmo os que não tenham levantado a mão. Então, o aluno ali, a técnica consiste na realização de questionamentos por parte do professor para identificar qual que é o nível de compreensão dos alunos, qual que é o nível de aprendizagem que eles estão. Também cria uma cultura de responsabilidade engajada. Então, o professor chama os alunos que não levantaram a mão para participarem mais ativamente.
E o ritmo, ele consiste na repetição de questionamentos por parte do professor, por diferentes estudantes durante a aula, de um modo a dinamizar a aula. Então, o professor questiona um aluno e questiona o outro aluno também, de um modo repetitivo ali, para que ele pegue e realmente acesse o conhecimento. Então, é o mesmo questionamento para um, vem para o outro, uma repetição de questionamentos. Apoiar as proporções do pensamento e a participação. Então, o professor lança essa pergunta e vai estipulando um tempo também para que os estudantes pensem sobre ela. E depois eles vão debatendo essa questão que foi levantada. A técnica do mostre-me, que é a demonstração ativa das evidências do entendimento do conteúdo. Então, tem os sinais de mão, que é o segredo dessa técnica, de um estímulo específico. Os alunos erguem as mãos, demonstrando a resposta de uma questão de múltipla escolha, sobre acertos, sobre erros. As lousas também podem ser utilizadas para concluírem o trabalho. A técnica do todo mundo escreve. Então, todos os estudantes vão ali estar refletindo por escrito acerca de uma discussão, acerca de um tema. Então, todos vão pôr no papel uma pergunta reflexiva e o professor vai pôr um tempo para que eles façam essa reflexão, tanto individualmente quanto em dupla, e eles têm ali esse tempo estipulado para que retomem a pergunta inicial com a turma e solicitem a leitura em voz alta dessa resposta. Então, o estudante vai escrever e depois ele vai ler. E também o caça e coleta. Então, vai circular pela sala, enquanto os estudantes escrevem, o professor circula pela sala e auxilia, revisando ali questões, as ideias deles, e até uma maneira reflexiva ali deles estarem respondendo o questionamento inicial. Até discutindo ali, passando nas carteiras, né, individualmente. A técnica virem e conversem. Então, essa é a participação por meio da discussão. Então, o professor ele vai incluir o tema para que os alunos iniciem discussões ali curtas e contidas em duplas. O aluno não vai ficar circulando pela sala. Então, o professor estabelece um tempo para que o aluno ali vire e converse sobre determinado tema, e o ideal é que eles permaneçam com a mesma dupla até o final da aula. E a deixa para começar é que a dupla comece a falar e o tempo corra ali. A troca entre eles, garantindo assim o equilíbrio da participação. Então, não só um vai falar, os dois vão falar sobre o mesmo tema. E a deixa para terminar ali, para a finalização, eles encerram com uma discussão e ambos têm que respeitar a ideia um do outro ali, buscando ali uma finalização ali de uma reflexão do tema inicial. Aqui ele faz o questionamento: vocês já usaram essas técnicas no dia a dia de vocês? Talvez por nome não, mas vocês já usaram essas técnicas? Marcel? Professora, desculpa, eu não quero ser agressivo, eu achei isso uma viagem. Em primeiro lugar, é o óbvio do óbvio, quem que nunca fez uma pergunta na sala e pediu para eles levantarem a mão? Eu não sei, esses livros, desculpa, isso aí é o mais... Esse texto é uma mistura do óbvio que todo mundo faz todo dia, com coisas que não funcionam na realidade. É aquela coisa do carnal do começo, lá que a gente já conversou. Desculpa, eu já fiz tudo isso em sala. Eu já pedi pergunta, já fiz levanta a mão, isso não funciona, nós acabamos de falar, a professora acabou de dizer que tem um cara que dorme, que está com o celular, alguém acha que ele vai... o professor mudou a técnica,
E tem uma coisa, eu estou fazendo um outro curso de formação que cobra do professor que seja criativo, que crie metodologias novas, que crie metodologias ativas. Eu não vi nada de ativo aí nessas técnicas, nem acho que isso é técnica. Eu acho que aquilo ali são coisas que todo mundo faz todo dia na sala de aula. Obrigado. Sim, Marcelo, até ele traz ali o questionamento que nós usamos essas técnicas no dia a dia, só que às vezes não nomeamos pelo nome principal, né? Às vezes elas dão certo, dependendo da turma, elas às vezes não são tão eficazes, mas a questão é que nós utilizamos ela no dia a dia e colocamos elas em prática, né? Às vezes elas não dão certo, mas nós vamos adaptando conforme a realidade, né? Que a mesma aula às vezes não dá certo para outra turma. Essa questão ali. Aqui ele pede para nós nos reunirmos ali em grupos e esboçarmos ali uma ideia, utilizando algumas técnicas ali, pode ser uma, pode ser duas, ou mais técnicas, ou vocês podem até estar colocando técnicas que deram certo para vocês, para que nós possamos estar trocando a ideia aqui no grupo principal. Então, vocês podem colocar ali uma sugestão de uma ideia de uma aula que deu certo, pode estar utilizando ali as técnicas citadas anteriormente, ou pode também estar trazendo ali uma sugestão de algo que tenha dado certo. Ali ele sugere para que vocês tragam para nós ali em qualquer um desses formatos, tanto no documentos quanto no apresentações, para que nós possamos estar discutindo e às vezes trocando uma ideia que às vezes deu certo lá, pode dar certo aqui também. Então eu vou colocar vocês em grupos ali, para que possam estar ali discutindo uma aula que deu certo, trazendo aqui para nós. Ele sugere ali estar trabalhando com as técnicas que foram citadas anteriormente, mas caso vocês tenham outras técnicas que sejam mais proveitosas e queiram estar compartilhando aqui conosco, tudo é bem-vindo, pessoal. Pessoal, vocês acham que em 20 minutinhos dá certo de vocês discutirem sobre uma aula que deu certo? Ou precisa de mais tempo? O que vocês dizem? Pode ser? Então, tá bom. Eu vou abrir aqui as salas. Qualquer coisa, se precisar de mais tempo, vocês me dizem. Então, tá bom. Vamos colocar aqui uns 25. Então, qualquer coisa, se vocês forem retornando, terminando, vocês podem estar retornando aqui conosco. Daí vocês vão discutindo uma ideia ali de uma aula que deu certo.
planta. E como aqui eu estou aqui na região de Pinhão, em Guarapuava, tem muita fazenda aqui. Tem plantação de batata, plantação de cebola, essas coisas todas. E ele guardou dinheiro, está fazendo um curso para mexer com trator. Então ele gostou da arte de estudar e está se especializando, está se profissionalizando. Mas assim, foi o único. Os outros, né, uma mocinha só dormia na sala, só celular, não tinha o que fizesse, tanto é que ela desistiu, não apareceu mais. Então essa é a realidade que a gente tem aqui. Eu acho que não é só minha, né, da grande maioria do pessoal aqui do Paraná, é essa briga nossa, é um leão toda noite, todo dia, que a gente está buscando dar jeito aí. A minha turma é uma turma boa do EJA, né? Eu reclamo muito do fundamental, mas a turma do EJA, a minha turma é boa, sabe? Eles trabalham direitinho. O problema é que eu sempre tenho as duas últimas, e aqui tem um problema de transporte. Então, 9h30, eles têm que pegar esse circular. Então, geralmente, eu fico sozinha, eu dou meia aula quase só. Começo às 9h, 9h30, já termina a minha aula. Então, a técnica que eu estou usando para segurar eles é com material concreto. Então, é educação financeira, né? A minha matéria com eles. Então, o que eu faço? Eu faço compra ao mercado, levo bastante aqueles panfletos, faço levantamento, tem que ser coisa rápida, sabe? Porque eu fico, às vezes, com 2 alunos na sala, o resto vai tudo embora. Então, eles pegam aquilo rapidinho, começam a calcular, começam a olhar preço, olhar coisa, e faz. Agora, a última aulinha que eu fiz foi do Serasa também, foi uma aula de concreto. Eles tiveram que pesquisar o Serasa, os índices do Serasa, então, eles usam muito o celular, que eles têm internet no celular na escola. Então, eles usam rapidinho. Então, eu só tenho uma pessoa que não consegue usar direitinho o celular lá, mas daí eu ajudo ela na TV. Então, a minha técnica com eles está sendo concreta. Trabalhar coisas do dia a dia deles e no concreto. E você, Roberli? Pois é. Você é diferente. Para mim, tudo que vocês discutem, para mim, é completamente diferente, né? Sim, com certeza. Eu trabalho no sistema penitenciário, então, graças a Deus, lá não tem problema de indisciplina. Ninguém dorme, né? Não tem celular, né? Ninguém vai embora 9h30. Ninguém sai da sala a hora que quer. Por isso que fica complicado, né? Por isso que eu nem opino muito, né? Porque a minha realidade tranquilo, nem o RCO a gente não usa, né? Então é completamente diferente. Eu também fiz especialização em EJA, eu tenho especialização em tutoria também. Então, eu tenho especialização em tudo quanto é área. Só que a questão é que, nem eu falei, eu trabalho lá no sistema penitenciário e trabalho na rede estadual, no regular. Mas o regular, eu não sei, tá da mesma forma que vocês estão reclamando. Não querem nada com nada, celular. A geração, né? A geração. E o pior de tudo, eu não sei, eu já cansei de falar também, e o pior de tudo, chega no final do ano, tem que passar. Ah, sim. Já fizemos até um pré-conselho. Vai passar tudo. Pois é. E essa nossa insistência, às vezes, deixa a gente desgastada, né? Porque a gente busca e não consegue. Eu tenho uma turma à noite também, que é maravilhosa. São pessoas adultas que sabem por que estão na escola, né? Que já foram em busca, né, de conhecimento. Agora, os mais jovens, né, não estão aí para aprender, na verdade. E eles não têm perspectiva. Eles não têm um porquê ir para a escola, não tem uma perspectiva de melhorar. A vida que eles estão já basta para eles, eles não têm interesse em melhorar. Parece que falta família, falta sonhos, falta estrutura, falta muita coisa para eles, né? Que a escola que a gente não consegue dar no momento da aula.
Verdade. Justamente, né? Quando na perspectiva de não ter laços familiares, ou não ter base familiar, ele vai ser um adulto, ou quase adulto, sem perspectiva de sonho de nada. Você vê um tempo atrás, os alunos tinham essa questão do laço familiar, o que o pai e a mãe passavam para ele, você tem que estudar, tem que se formar, e aí os alunos, o filho ia, né, nessa intenção, respeite mais velho, você tem que respeitar sempre, e tal. E hoje não tem esse mais respeito. Hoje todo mundo quer saber só de internet, relacionamento, namoro. Tô falando de namoro, do ensino regular, o 6º ano até o ensino médio. E aí já viram para onde é que vai, né? Quando eles perdem essa questão de etapas da vida, nada vai dar certo. Em relação aos estudos, eles não querem mais isso. Eles querem saber só do gozar a vida. Mas eles têm que entender que para gozar a vida lá na frente, você tem que passar por essa etapa, né? Estudar, reconhecer, você tem que ter etapas, não tem outra palavra. Etapa de vida. Tem que seguir as etapas, né? Você não pode avançar, né? Avançar etapas, porque vai te fazer falta lá na frente. Mas colocar isso na cabeça deles está bem difícil. Né? Eu sou professora de arte, é para ser uma coisa gostosa, é para ser uma coisa prazerosa de fazer. E eu estava com conteúdo assim, né? E eu inventei, assim, no momento eu não me liguei na palavra e eu acabei falando Picasso, né? Sobre o artista. Meu Deus, aquilo gerou, assim, sabe, malícia, já começaram a falar um monte de besteira, já começaram, sabe, falar assim, o Picasso, fulano ali é Picasso. E a professora que não viu quem que tem a baita da pica, sabe? Mas, virou uma coisa, assim, que me constrangeu na sala, eu cortei a aula. De uma técnica prática, eu acho, né? Eles querem, a professora pediu, né? Que era algo mais prático da gente trazer a realidade para a sala de aula, mostrar as nossas experiências de vida e fazer como atrás disso também. Isso é pesquisa. Mas na prática se faz como? Como que você transforma isso numa técnica de sala de aula? Entendeu, professor? A ideia de trazer, mas como que a gente transforma? A pergunta do trabalho é uma técnica que você usou que deu certo. Eu acho assim, colocando aqui, ouvindo você, Marcel, e ouvindo você, Cledi, que esse lado da gente cativar eles, da gente colocar o eu, como você colocou, Marcel, que a gente tem sentimentos, que a gente também passa por perengue na vida, eu acho que isso aproxima mais. Eu acho que isso é uma ferramenta importante a gente ter na mão e trazê-los para nós, sabe? Eu vou contar aqui uma experiência que eu vivenciei. Eu tinha um projeto na minha escola de xadrez. E o que acontecia? Todos os bons alunos eram encaminhados para o projeto. Então, eu tinha que ser meio que mágica para pegar aquelas crianças que vinham com um monte de dificuldades, além de aprendizagem, de comportamento. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou ensinar xadrez para esses alunos que, né, não querem nada com nada? Eu fiquei um mês sem dar o tabuleiro de xadrez. Comecei com técnicas assim que desenvolvesse a forma de pensar. Comecei a tirar eles fora da escola. Ô, diretora, hoje eu quero fazer um passeio com eles. E fui chamando eles para o lado meu. E esses passeios, a gente conversava muito com essas crianças de 6º ano, 7º, 8º, 9º, porque no projeto você não tem por série. Então, eu fui trazendo eles para mim. E aí eles começaram a falar das realidades deles. E isso fez com que eu me aproximasse muito deles, porque eu sabia que o Pedrinho tinha problema lá porque nasceu o irmãozinho e ele se sentiu rejeitado. Então, assim, eu busquei essas técnicas, primeiro, com atividades que desenvolvessem ali o raciocínio, comecei a levar bala, pirulito, sabe? Comecei, assim, de uma forma bem pequena. No final, eu vou falar para vocês, é uma experiência que eu gosto de falar, porque eu me senti, assim,
uma professora e tanto. Por quê? Porque no final do ano tinha uma competição e eu levei eles e eles vieram com medalha. Você não tem noção o que causou na escola. O que era um bagunceiro, o André, eu nunca vou esquecer o nome dele, ele chegou com aquela medalha no peito e ele se sentiu valorizado, ele se sentiu o aluno, mudou de comportamento, sabe? Então, assim, esse lado, Marcel e Cleide, de trazer eles e fazer eles, sabe? Eu acho que é muito importante a gente relatar. Não sei que técnica foi usada, mas eu trabalhei todo dia, assim, de buscar conhecimento, sabe? Até palavras cruzadas, eu dava a mesma. Vamos ver quem faz mais rápido, né? Para criar raciocínio. Eu trabalhei muita parte de raciocínio para daí eu introduzir o xadrez. E foi bem, assim, importante. Essa técnica se chama cativar. Não, é que daí não... Tem que usar essa técnica. É que eu estou preocupado, porque para mim técnica é uma maneira de fazer alguma coisa. Então, a senhora acabou de dizer palavra cruzada. Palavras cruzadas são uma técnica para exercitar a concentração e o raciocínio. Então, isso é uma técnica. Contação Agora, de causas pessoais é uma técnica, é trazer a ele. Isso é. Você pode fazer a história local, né? Fazer eles trazerem depoimentos das pessoas mais velhas da cidade, para conhecer a história da cidade, se você está dando aula de história. Então, aí sim, mas eu entendo técnica como, assim, eu quero... Ali é um colégio estadual. Tá. Mas o nome do colégio é Paulo Freire. Ah, tá. Legal. Aí resolvi, estava muito bronzeado, falei assim, vou embora para o interior. Eu vim embora para Pinhão. Aí estou há 3 anos aqui, mas estou gostando daqui. Aqui, se a gente colocar na balança em relação a essa parte de educação deles, vocês comentaram, o pessoal levanta e sai, e não pede licença. Eu, quando saí de Curitiba e fui para o litoral, eu já estranhei porque eles batiam na porta para pedir para entrar, para pedir para sair, e você saiu de Curitiba, o pessoal saía na hora que bem entendia. Tem uma ideia, no colégio que eu fiquei ali em Curitiba, nós tínhamos, cada professor tinha uma tetra-chave, nós abríamos a porta, entrava na sala, trancava a porta e ficávamos com os abençoados dentro da sala. Com a porta trancada. Era assim, né? Muito movimento do EJA? Oi? Tem muito movimento no EJA? Entendi. Muita procura? Aqui em Pinhão? Aqui em Pinhão, a turma, na grande maioria delas, é 12, 15 alunos. Não, pouco. E, assim, sempre tem os faltantes, né, os faltosos, mas as turmas, elas iniciam com 20, mas alguns vão se perdendo no meio do caminho e acabam encerrando com 12, 15 alunos ali. Mas uma turma menor... Normal, assim, eu tenho uma turma menor, assim, que é mais fácil de trabalhar, né? É menos cansativa, né? Que daí eu tenho regular durante o dia e as turmas são com 35, 43. O regular É muito mais cansativo. Eu tenho 27 alunos na sala. Bastante. Olha só. Turma grande. E a turma mista, né? Alfabetização da fase 1, né? Alfabetização de 2ª série, 3ª série, 4ª série, tudo misturado, assim. Então, eu tenho que ser polivalente. Tem que ser. Você tem que se virar nos 30, hein? Pense. Nos 30 é pouco. Até, Liriane, eu entreguei o trabalho lá para você, tá? O plano chegou certinho, sim, Roberli. Oi? Chegou certinho o seu plano. Chegou? Ah, tá. É o plano e o outro nome, né? O próximo é o relato daí. É o relato também.
Eu até mandei fotos aí nesse relato para você verificar, minha turminha querida. Você já entregou o relato? Aham. Ah, então vou dar uma olhada, então. Eu vi só o plano por enquanto. Eu mandei hoje para Ah, você. então é isso que eu não vi ainda, mas vou estar dando uma Mandei agora, olhadinha. antes de começar a aula. Ah, sim. Que rápida você, Roberli. Oi? Que rápida você. Não deixar para depois. Rápida. Rápida? É que nem eu falei, quando eu tenho que entregar as coisas, é porque eu tenho tanta coisa para a gente fazer. É que nem eu falei, lá no sistema não é pelo RCO, nós temos que fazer a maioria das coisas tudo manual. Ah, sim. Então, nós temos que fazer a ficha individual, que nem usava antigamente, ficha individual de cada aluno, de 27 alunos. Eu tenho. Trabalho. Então, e fora, eu tenho a turma tarde do regular. Então, eu falei, quando eu tenho coisa para entregar, eu já procuro. Já entregar, mas está certo. E esse relato, desse de plano de ação, eu trabalhei o mês passado com eles. Então, já deu certo, já vi. Deu certo de entregar, de fazer tudo direitinho, né? Mas que bom. Esse tem até o dia 24 daí, pessoal, para fazer. Eu já fiz o meu também, só falta entregar. Já apliquei, já tirei foto, porque, sabe por quê? Eles vão fugir tudo, né? Final do mês de novembro, se você não pega agora o CBEJA, você não pega mais, não? É verdade. Né? Então, eu tenho aula só segunda e terça, então já peguei e já fui fazendo, porque senão... Mas tá certo, que daí já fica feita só... agora só falta a montagem. E daí qualquer coisinha, Liriane, daí se precisar arrumar, né? Daí dá tempo de arrumar também, né? É verdade. Deixar para mim, se eu deixar para a última hora, daí eu me embanando no geral. Mas é bom, assim, já faz, já entrega, já fica só daí a apresentação daí. Sim. Deu certo aqui, pessoal, de discutirem algumas técnicas que vocês usam, que deu certo. A técnica, sei lá. Acho que uma mordaça e umas algemas para eles ficarem sentadinhos. Não, uma que seja menos agressiva, Roberli. Eu comentei. Eu convivo com isso. Eu comentei a técnica de trabalhar com concreto, no CBEJA. Assim, para mim dá certo. Essa é bom. Trabalhar assim já com coisas do dia a dia deles, né? Eu também Então dá certo. Tem dado certo, porque eu estava explicando para eles que o pessoal, eu tenho sempre as duas últimas aulas. Então, eles têm problema de transporte na minha cidade. Então, 9h40 eles têm que ir embora. Né? Passa a circular 9h40 e depois só 11 horas. Então, fica muito tarde para eles. Então, 9h40 eles vão embora. Então, antes das 9h40, 9h30 mais ou menos, então a aula começa às 9h. Quem tem esse problema de transporte, 9h30 vai embora. Eu tenho meia hora de aula. Então, Lucinéia, uma coisa que eu achei que é válido, pelo menos para o meu público do EJA, é trabalhar projetos. Que nem esse projeto que eu trabalhei da comunicação não violenta, eu passei vídeos para eles, eles trabalharam dobradura, eles trabalharam como é que é a parte sentimental deles no papelzinho que eu mandei para cada um deles colocar, como eu me sinto quando eu estou aqui, o que eu preciso, sabe? São aquelas pequenas frases, precisa ver como é que é a receptividade da atividade. Eu trabalhei já com eles anos anteriores a fazer pão, por exemplo, sabe? O que é? A fazer a massa do pão, os ingredientes que vai no pão, eles mesmos puseram a mão na massa, sabe? E daí a quantidade de gramas, da quantidade de ingredientes que vai, quanto tempo vai, precisa, eu não sei se lá fora, que eu não trabalho lá fora com EJA,
mas eu acho que trabalhar projetos assim, que faz a interdisciplinaridade com eles, é bem aceito. Então, eu fiz brigadeiro e fiz as caixinhas para vender o brigadeiro. Fazer coisas assim para que eles vão ter o apetite de poder comer daí também, né? Então, isso para mim foi um ponto positivo. Várias vezes que eu trabalho com eles, projetos assim, eles se interessam. Sim, sabe? eu também. É que nem eu falei, eu não sei aí fora como é que funciona. Não, funciona. Eu trabalhei com brigadeiro, vendas de brigadeiro, e fazendo todo o cálculo da venda. Eles tiveram que vender o brigadeiro. Fizemos todo o cálculo Isso, de fazer o brigadeiro, o custo do brigadeiro, depois o preço da venda, fazer a embalagem, trabalhamos até para a confecção da embalagem, e foi bem bacana. Deu bem certo. E isso eu acho que é uma maneira de motivá-los também, Sim. né? Com esse negócio de projetos, né? O pessoal ainda está discutindo ali no grupo 1 ainda. Eles já retornam aqui para a nossa sala. Nós temos várias ideias ali que eles discutiram, várias técnicas que eles utilizam no dia a dia para gestão de sala de aula, que dá certo nas turmas de EJA. Eles vão trazer aqui para a nossa discussão já. O grupo de vocês já terminou mais cedo. Agora mais um minutinho, os demais já estarão retornando aqui. Espero que a discussão tenha sido proveitosa, construtiva. Marcel? Desculpa, a gente fez um pacto de não é pacto, mas a gente teve dificuldade para escrever. Tem problema fazer o relato só oral ou não? Não tem problema, Marcel. Toda contribuição é bem-vinda. Obrigado. O pessoal já está de novo aqui conosco. Então, o pessoal do grupo 1, quem que gostaria de comentar aqui conosco as ideias que tiveram, sobre as técnicas que utilizam em sala de aula, uma ideia que queiram compartilhar aqui conosco? Se eu não estiver enganado, nós somos o grupo 1, né? Sim? Sim, vocês. Podem começar, sim. Marcel. Então, é o seguinte, a gente deu mais destaque não para a técnica em si, a gente quis chamar a atenção por uma coisa que eu acho até que estava na fala do professor Karnal, que ensinar é um ato de humanidade, em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, temos que ser humanos. Então, a professora citou uma técnica que ela usou de trocar experiências pessoais com os alunos. Ela contou a história dela, eles começaram a contar histórias sobre a vida deles. Daí a professora sugeriu alguns exercícios e técnicas que exercitem raciocínio lógico e concentração, como palavra cruzada, por exemplo, e eu vi alguns na internet, que é uma coisa simples, assim, de olhe para o ponto, aproxime a figura do rosto, aquelas coisas assim. Isso são exercícios de concentração e raciocínio e atenção, né? Então, usar esse tipo de técnica.
Só que eu vou repetir, a gente quis dar destaque para o lado humano da coisa. Então, para transformar isso em técnica, nós pensamos naquela ideia de fazer o aluno contar a história dele, da família, da localidade, para ele entender que ele faz parte de um contexto maior. Isso é bem legal nos primeiros anos ali do Fundamental 2, né, do sexto. E, assim, trazer depoimentos de familiares também. Então, montar a história dele, da família, do coletivo. Só que a gente só não fechou a questão assim na maneira de como relatar isso. Então, eles gostam de vídeo, gostam de mexer com celular. Então, assim, faça um vídeo, faça o teu pai dar um depoimento e filme teu pai falando como se fosse um documentário, isso. Ou depois fazer o aluno escrever um texto. Essa questão do como cobrar, a gente não debateu, sabe? Nós quisemos dar ênfase na questão do lado humano, lembrar que todo mundo ali tem uma história, né? E daí utilizar as técnicas que a nossa experiência nos deu, né? Lá uma que você usou deu certo, outra que usou deu certo. Então é isso, professor. Mas era essa a ideia mesmo, Marcelo. Vocês trouxeram ali uma questão muito importante que consegue engajar eles, né? Trazer a história deles para que eles percebam que fazem parte de um contexto maior, que percebam a história da família, tudo, busquem, né? Saber que às vezes nem eles conhecem, né? Mas essa profundidade ali de buscar, né, a informação, a questão da humanização, ela é muito importante, principalmente nas nossas turmas de EJA, né? Esse é um ponto principal ali. Do próximo grupo, quem gostaria de comentar? Belmiro? O nosso grupo, a gente foi debatido, na verdade, sobre as condições, né, que a gente está tendo de dar aula e a dificuldade de dar aula para um público indisciplinado. E a gente resolveu voltar à metodologia tradicional. Escrever, quadro, não vale nota, avaliação, porque nas aulas que foi debatida, a gente se deparou que os alunos não querem fazer nada. E o que vai chamar a atenção deles, já que eles não querem nada, é a nota de passar de ano. Ou faz atividade, ou fica sem nota. Então, está tudo valendo nota. Essa foi a nossa aquisição, na verdade. Pensamento na questão da técnica, né? De passar. A Lucinéia gostaria de contribuir? Não, no meu grupo daí. Ah, sim. Mas então... Às vezes a gente às vezes a gente tem uma turma disciplinada, não sabe o que fazer, porque foi debatido no nosso tema. E aí o que fazer com essa turma que não quer fazer nada, que você chega não consegue render nada do aluno da EJA, não é aluno do sexto ano, né, fundamental, aluno do ensino já médio ou fundamental da EJA, é um público mais maduro e também um público também novo que está a atividade com nota. Sim, Belmiro, mas é essa questão mesmo. Você buscou ali o registro deles, a atividade ali, focar na atividade, né? E às vezes focando nós conseguimos ali trazê-los, né? Mantê-los ali participativos durante o processo. Obrigada ali pela contribuição do grupo, agradeço. A Lucinéia gostaria de contribuir representando seu grupo? Sim, né? Vou falar um pouquinho. Então, um método que eu utilizo bastante é o método de trabalhar com o concreto, né? Fazer eles fazerem a mão na massa, que dá muito certo no EJA. Né? Eu estava comentando com o pessoal, depois a Roberli, né? Roberli, o nome dela, também comentou a experiência dela,
que também é bem bacana. E trabalhar com concreto com eles, até eu fiz no semestre passado, trabalhei com os brigadeiros, vendas de brigadeiro, porque o meu é educação financeira. Então, calcular fazer todo o cálculo dos ingredientes, arrumar o pessoal do marketing. Então, agitou bastante mesmo, sabe? Então, agitou a escola toda. Então, eles iam fazer propaganda nas salas. Então, é bem interessante fazer esse tipo de trabalho, trabalhar com concreto. E até a embalagem que nós fizemos, né? E agora, esse semestre, eu já trabalhei bastante também, com compras em supermercado, com os panfletos, né, selecionando os mercados, e eles anotando, fazendo uma compra para 2 pessoas, e fazendo todo o levantamento de custos, então ajudou bastante. Então, essa parte. E agora, a última parte que eu trabalhei também, que foi bem legal, é a parte do Serasa, do SPC Serasa, Proteção do Crédito. Como que funciona tudo o que está atrás disso, né? Saber como que trabalha o score, como que faz todo esse levantamento, né, da vida financeira, né, como que eles trabalham, como que eles podem melhorar tudo isso, né? Por que existe o serviço de proteção ao crédito. Então, foi uma pesquisa muito legal e que deu certo. Então, eles gostam, eles ficam na aula porque é uma aula prática. Mas é isso aí, Lucinéia. A questão do concreto, do prático, sempre é bom ali. E eles conseguiram aliar o cotidiano deles quando você trouxe a questão do mercado, a questão das compras, da questão financeira mesmo, que é a realidade dos nossos alunos da EJA. Sim, até a pedagoga sempre vai participar da aula, porque né, agora tem que ter a supervisão da aula, né? E ela comenta que ela está aprendendo muitas coisas na aula de educação financeira, porque é nesse trabalho, né? Trabalho no concreto aí. Mas é essa a ideia. Obrigada, Luciné, pela contribuição. Aqui tinha alguns exemplos, temos exemplos de uma aula de leitura e resenha, de uma aula de educação no trânsito e concordância verbal, de uma aula de multiplicação com números decimais. Temos exemplo de polígonos, temos exemplo de uma aula de história, de uma aula de saúde. Então, esse fica como uma consulta para vocês. Sempre o material fica disponível ali no link no mural do Classroom, também tem no link do WhatsApp lá. Vocês podem estar dando uma olhada e aprofundando seus conhecimentos ali. A nossa socialização aqui já ocorreu, né? Vocês já fizeram a discussão aqui. Agora, nós temos alguns pontos de atenção em relação às técnicas. Então, ter coesão em relação à aula, não ser algo isolado, sempre ela estar atrelado a outros conteúdos, ela consegue ser atrelada, né? E não simplificar a técnica, trazer pelo menos 2 slides tratando ali dela, não distorcer a técnica. Uma coisa é fazer adaptação para a nossa realidade, outra coisa nós mudarmos. Ter a intencionalidade pedagógica, que é o repasso mesmo do conhecimento ali, do aprendizado. Aqui nós temos a prática aqui, durante as práticas, a sala de aula, com o professor, pedagogo, diretor, o técnico ali, quais conhecimentos que nós adquirimos hoje, então foram vários, né? Nós tivemos ali uma discussão que nos aprimorou vários pontos, com vários tipos de turmas, né? Então, nós tínhamos ali essa questão da indisciplinaridade, né? Dos nossos alunos novos na EJA. Aqui ele fala que tal usar essa técnica durante a implementação dessa jornada. Relembrando aqui, a nossa implementação, ela tem a data até o dia 24 de novembro, a implementação do nosso plano para os professores, né? Aqui nós temos um Saiba Mais, com características ali do aula nota 10,
da rotina escolar, do livro mesmo que nós vimos. Temos também o formulário para preenchimento aqui. Vou estar disponibilizando aqui no chat. Nossa turma é a turma I. Assim que forem respondendo, vão dando um ok. E finalizamos aqui o nosso material. Vamos para o nosso print. Daí vocês já vão para o preenchimento ali do formulário. Então, podemos fazer o nosso print no 3, pessoal? 1, 2, 3. Ok. Então, vocês, qualquer dúvida, estou à disposição. Prof, eu não assinei a lista de presença na aula anterior. Tem jeito ainda? Não tem problema? Daí ele fica pelo relatório, não tem problema, não. Eu fiz Não daí tem? como... Não. Tá, obrigada. De nada. Só não esqueçam de preencher ali o formulário, pessoal, antes de sair. Tchau, boa noite a todos, Tchau, então. boa noite. Até a próxima semana. Bom final de semana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não vou conseguir preencher esse formulário agora, Liriane. Meu PC aqui está dando um tchutchu nele. Não tem problema, você pode preencher depois, Sônia. É que não estou conseguindo. Tranquilo. Beleza. Preenchido. Liriane, posso fazer uma pergunta? Boa noite, então, para todos. Até a próxima. Boa noite. A implementação tem que ser o tema da aula? Ela Algum tem tema que da aula? ser relacionada ao seu plano. É o plano, né? Mas não precisa usar uma técnica que foi estudado aqui no curso. Não, uma Ou técnica... precisa, hein? Ela precisa ser uma metodologia ativa. Daí Certo. você pode escolher dentre tantas metodologias ativas que existem. Ah, sim. Não, é que o curso anterior tinha que enquadrar o que estava sendo estudado no curso, alguma coisa relacionada. Não, mas pode ser que você citou já no plano lá, que pode seguir tranquilo. Ah, então tá. Tá bom, então. Tá, boa noite. Boa noite, tchau. Pessoal, vou encerrando por aqui. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Boa noite, professora. Acabei de fazer, tá? Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até.